Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco e nos abençoe quando, com as nossas fracas mãos, tomamos do Santo Livro de Deus e nele queremos meditar. Amém. Houve um pequeno equívoco na leitura do Antigo Testamento, é Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, parte A. Então, como foi suprimida a leitura, eu quero ler dois versículos aqui para poder também tangenciá-los na nossa mensagem. Versículo 27 diz versículo 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Aqui é a Trindade tomando conselho consigo mesma, as três pessoas da Trindade conversando e afirmando: vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Esse texto, juntamente com os demais textos do dia de hoje, nós queremos usar como base para a nossa mensagem, destacando especialmente o texto do Evangelho, que é conhecido como a grande comissão, o grande mandamento que Jesus deu à igreja. A grande comissão, é assim que a maioria das pessoas chama a leitura deste domingo da Santíssima Trindade. Apesar de estarmos reunidos aqui hoje num sábado, rendendo culto a Deus e sendo servidos por Deus no culto divino, estamos celebrando o domingo da Santíssima Trindade. Essa grande comissão é grande, dizem, porque é dada a todos e para todos. Mas como dizem naquela trend das redes sociais, será que é dada a todos e para todos? Todos os cristãos cumprem sua parte levando a palavra a todas as nações. E é uma comissão, uma incumbência, uma ordem, um mandato de Jesus ressuscitado. E é possível sentir a urgência e a imediatidade na palavra ide. Ide, dizem, é missão. O povo de Deus em movimento, obediente a Jesus, o povo de Deus em movimento, obediente a Jesus para a vida do mundo. Também é discipulado, o que para eles tende a significar mais ou menos a mesma coisa, mas com mais tempo intencional e autêntico dedicado à edificação mútua. Notem que estou me referindo que isso dizem para eles. Ela seria o propósito do cristão, a grande comissão, o sentido da igreja e, por consequência, a única atividade do crente. Na verdade, seria a única boa obra. E sem esse texto e sem a devida obediência a Cristo, os cristãos ficariam de braços cruzados, enquanto o mundo se perde. Mas o que há de errado nisso, para que eu tenha provocado aqui a dúvida da trend, será? E ter dito, dizem para eles. O que há de errado em ver a igreja menos como uma instituição, um organismo, uma organização, e mais como um movimento missionário em que a igreja se dedica a fazer a sua parte. O que há de errado em enxergar cada cristão encarregado desse fervor missionário, dessa responsabilidade pelo discipulado, pela pressão de levar a palavra de Deus a todas as nações. Bem, para começar,
observemos o contexto. Jesus comissiona apenas os 11. Disse Jesus para os 11 discípulos que estavam reunidos. Aqui Jesus fala aos apóstolos, não a cada cristão individualmente. E o contexto nos faz afirmar isso. Se você procura uma grande comissão nos textos de hoje para a Santíssima Trindade, não precisa ir além de Gênesis 1:28, que eu fiz questão de ler aqui, pastores, para que a gente pudesse falar dele aqui. Sede fecundos, multiplicai a terra, enchei a terra, sujeitai-a, tenham muitos filhos. Mateus 28, por outro lado, lhe apresenta uma comissão apostólica, razão pela qual este é um dos textos fundamentais para a instituição do santo ministério. Aqui é texto sede, texto doutrina, para o ministério pastoral, que é de Cristo e pertence a Cristo. Aqui Jesus estabelece o ministério, a pregação, o ensino da palavra, que é o próprio Cristo, e a administração dos santos sacramentos. Além disso, muitos evangélicos não apenas ignoram qualquer referência ao ofício pastoral no texto, mas também passam rapidamente pela centralidade do batismo e do nome trino de Deus, no qual somos batizados. Somos batizados em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além de tudo isso, não definem o conteúdo doutrinário quando Jesus disse, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para o evangélico, o que exatamente está incluído nesse todas as coisas? Por fim, o discipulado acaba se tornando pouco mais do que falar às pessoas sobre Jesus. Isso é testemunho. Apresentar-lhes os milagres, as curas e as promessas de paz. Não seria o momento de chamá-los ao arrependimento, como fizemos no culto aqui, ao iniciarmos na invocação batismal, na invocação trinitária, o nosso culto, lembrando-nos do nosso batismo, também fomos convidados a, arrependidos dos nossos pecados, confessá-los diante de Deus, para sermos absolvidos e recebermos o gracioso perdão. Isso seria deixado para estudos bíblicos com cristãos mais maduros, não é para o mundo, dizem eles. Então, o que um cristão luterano deve fazer? E como nós, hoje à tarde nós falamos da hermenêutica, da chave hermenêutica, e eu usei o exemplo do óculos, da lente que nos faz ler a Bíblia, e com a nossa chave hermenêutica, ao olharmos para esse texto, o que vamos afirmar dele? Devemos denunciar a falsa doutrina e rejeitar toda a ênfase no crescimento da igreja, evitando completamente as missões, para que os pastores possam simplesmente permanecer confortavelmente junto ao altar, cumprindo o seu chamado confessional à palavra e aos sacramentos? Uma espera passiva e nada de ação? Seria isso? Por mais que os evangélicos estejam equivocados, este texto realmente trata de missão, mas não da forma abordada até aqui. Cristo tem tudo a ver com a missão, pois Cristo e a igreja é a missio Dei, a missão de Deus. Aqui está ele, ressuscitado dentre os mortos, comissionando os apóstolos para pregar e ensinar a sua palavra, fortalecendo o estabelecimento do ministério pastoral, para pregar e ensinar a sua palavra, batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e prometendo estar com eles sempre, até o fim do mundo. Jesus é Deus onipresente. Jesus é Deus todo-poderoso. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra, portanto, vão. Jesus é Deus
presente, estou com vocês todos os dias. Isto é missão. É a versão de Pentecostes, segundo o evangelista Mateus. Aqui está a versão do Pentecostes conforme o evangelho de Mateus. É o envio do Espírito Santo que toma do que é de Cristo e o anuncia a vocês. É Ele quem sempre vem e age por meios da graça. Aqui, a palavra. É Ele quem é a vida e é Ele quem é a missão da igreja. É Ele quem nos mantém em Cristo Jesus para a vida eterna, o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode afirmar que Jesus é Senhor, se não lhe for revelado pelo Espírito Santo. Os evangélicos interpretam mal esta passagem. Tudo bem, mas isso não nos dá a liberdade para ignorá-la. O texto exige uma reflexão teológica mais profunda e um fundamento sólido no próprio Cristo, o Senhor da igreja. Exige uma teologia da missão nascida da morte e da ressurreição de Jesus. Uma missão moldada pela cruz e encarnada na vida da igreja. Aqui está a missiologia luterana. Toda essa riqueza teológica nos é dada em uma única palavra: autoridade, exousia. Nosso Senhor Jesus Cristo, aproximando-se dos 11 reunidos na Galileia, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que é essa autoridade? O que significa Jesus possuir autoridade sobre o céu e sobre a terra? De onde ela vem? Quando Jesus a recebeu? Por que ela lhe foi dada? E para que serve esta autoridade que Jesus tem e afirma ser Deus Todo-Poderoso? Uma vez que compreendemos a autoridade dada a Cristo, nós começamos a compreender aquilo que Ele comissiona seus apóstolos a fazer. E sabendo disso, por causa de uma pequena, e sabemos disso, melhor dizendo, por causa de uma pequena expressão que está presente no texto. Portanto, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Jesus está dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente confessou aqui que Jesus é verdadeiro Deus, o Espírito Santo é verdadeiro Deus, o Pai é verdadeiro Deus. E nesta autoridade divina, que só Deus tem, que só Jesus tem, que só o Espírito Santo tem, só o Pai tem, Jesus então afirma, portanto. O portanto conecta o que vem depois, o qual foi dito ao que foi dito antes. Assim, o ide, o fazei discípulos, o batizando e o ensinando, dependem da autoridade de Jesus, não da igreja, concedida pelo Pai, quando Ele o ressuscitou dentre os mortos. A missão depende da cruz e da ressurreição. A missão depende da cruz e da ressurreição. Por isso, nós pregamos a teologia da cruz. Ela requer a obediência ativa e passiva, não nossas, não da igreja. Ela requer a obediência ativa e passiva do nosso Senhor Jesus Cristo, para que seu sacrifício de fato seja vicário, substitutivo, em nosso lugar e em nosso favor, para o nosso proveito. Ela flui do fato de que o Senhor cumpriu todas as coisas na cruz, quando grita, tetelestai, está consumado, está pronto, você está salvo. Essa autoridade que sempre pertenceu ao Filho desde antes da fundação do mundo, confessamos aqui no credo atanasiano, é-lhe dada novamente em sua ressurreição, Senhor da vida. Sua autoridade é o poder e o direito de agir conforme a vontade do Pai, uma vontade que se realiza na terra, como no céu. Seja feita
a vossa vontade, assim na terra como no céu. É Cristo quem realiza perfeitamente a vontade do Pai por nós e para nós. Os discípulos são feitos por meio do batismo no nome do Trino, do Deus Trino, e pelo ensino de tudo aquilo que Jesus ensinou. Repito, discípulos são feitos por meio do batismo no nome do Deus Trino e pelo ensino de tudo aquilo que Jesus ensinou. Tudo isso segue o portanto. Por ser Jesus Deus Todo-Poderoso, ele diz, portanto. Isso significa que a missão, que o discipulado, o batizar e o ensinar todas as nações fluem da autoridade de Cristo e revelam a vontade salvadora de Deus Pai. Por meio da morte e por meio da ressurreição de Cristo, o Pai lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus exerceu esse poder e esse direito ao comissionar os apóstolos, para que os apóstolos fizessem discípulos. E discípulos são seguidores de Jesus, aqueles que creem em suas promessas e guardam os seus mandamentos. Tudo isso pela ação do próprio Deus, como vemos. Mas porque o ser humano é pecador e inimigo de Deus, ele não pode escolher nem avançar rumo ao discipulado por suas próprias forças. Nada podemos fazer. Pela graça, vós sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus em Cristo Jesus. Ele não é neutro, porque o ser humano tem sim uma ação, e a sua ação é pecaminosa, sua ação está contra Deus e contra a sua vontade, com coração e obras corrompidos pelo que é mal. Ele não é neutro, está contra Deus em sua vontade, coração e obras, por isso, essa obra do discipulado precisa ser obra, não de homens, mas do Espírito Santo de Deus. Eis a razão por esse texto estar no domingo da Santíssima Trindade. É Ele, o Espírito Santo, quem chama, é Ele, o Espírito Santo, quem reúne, é Ele, o Espírito Santo, quem ilumina e santifica toda a igreja cristã na terra. E é Ele, o Espírito Santo, quem conserva a igreja cristã, para ser redundante e cristocêntrico, em Cristo Jesus, na única fé verdadeira, como acabamos de afirmar conjuntamente, de forma responsiva também, no credo atanasiano. É por isso que você está aqui, para estar e permanecer com Deus por sua graça. O Pai deseja que você esteja com Ele, agora e para sempre. Por isso o Pai deu autoridade ao Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo por meio da pregação, por meio do ensino e do batismo realizado por seus servos, para fazer de você um discípulo de Jesus. Aí a importância do ministério pastoral. Hoje eu tive a grata surpresa de saber aqui que temos 2 possíveis alunos do seminário, tá? Aqui temos um jovem, temos um outro lá, né? Eu digo possíveis alunos porque precisa fazer o pré-seminário, precisa de todo um procedimento anterior, né? Como aqui, Jesus também tinha processos para a escolha dos seus discípulos, para depois então irem e prepararem-se no seminário durante um bom período. Então é por meio do Espírito Santo que Deus age e nos mantém em Cristo Jesus, para que no último dia o Espírito Santo em Cristo Jesus nos apresente diante do Pai que o ama. O Pai ama o Filho. E Jesus diz, assim como você me ama, peço que os amem também. Esta é a missão de Deus. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento do seu Filho. Por isso ele envia a sua palavra. Por isso ele institui os seus sacramentos. E a palavra e sacramentos, outra coisa não é senão a entrega de Jesus a nós por meios, pela pregação, ofício pastoral, pelo batismo,
ofício pastoral, e pela administração da ceia santa, ofício pastoral. Por isso ele envia sua palavra, por isso ele instituiu os seus sacramentos e ordenou o ministério pastoral. Por isso ele comissiona seus apóstolos e depois os seus pastores. E por meio deles, ele promete estar conosco sempre, até o fim do mundo. Quando da sua ascensão, Jesus não nos deixou órfãos. Mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Isso aconteceu no domingo passado, no domingo do Pentecostes. É por meio deles que Jesus promete estar conosco sempre, até o fim do mundo, por meio do ofício pastoral e dos meios da graça, palavra, batismo, santa ceia, administrados por Cristo, na igreja, pela igreja e para a igreja. Quer chamemos isso de grande comissão ou não, esta é a missão da igreja. E quem não deseja compartilhá-la? O apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Estar constrangido é, agora que nós vimos tão grande graça, tão grande amor, tão grande misericórdia e sentimos tão grande poder, agora não há outra coisa a fazer a não ser testemunhar, a não ser compartilhar e a não ser olhar para aquele que ainda não foi batizado, para que ele seja batizado, aquele que ainda não recebeu o ensino dos mandamentos do Senhor os receba, e aquele que ainda não participa da ceia que possa ser instruído para dela participar. Quem não deseja fazer aquilo que pode em sua vocação? Como vimos hoje, a igreja está em missão quando lá no nosso dia a dia exercemos a nossa vocação cristã, amando e servindo a Deus no amor e no serviço ao nosso próximo. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem conhece Jesus, quem experimentou o seu amor e quem compreende a riqueza do perdão dos pecados, não desejará aquilo que o próprio Deus Pai deseja para o seu próximo? A salvação do próximo? Quando Paulo escreve ao pastor Timóteo, ele fala que é para ele permanecer firme nas palavras que ele foi ensinado, e lá também Paulo fala que Deus deseja que todos sejam salvos, todos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, repito, quem não deseja fazer aquilo que pode em sua vocação para que o próximo também conheça Jesus? Quem conhece Jesus, experimentou o seu amor e compreende a riqueza do perdão dos pecados, não desejará aquilo que o próprio Deus Pai deseja? A salvação do próximo? Isso é missão. Missão de Deus, que nos usa para que outros conheçam a Jesus e, conhecendo Jesus, sejam salvos, pois Jesus é a verdade de Deus. Que Deus lhe conceda, meu irmão, minha irmã, o seu Espírito Santo, para que pela autoridade de Cristo e por sua comissão, você continue tomando aquilo que pertence a Cristo e o anunciando a todas as nações. E eis que Cristo está com você todos os dias, até o fim do mundo. Conforme a gente viu na penúltima sentença do credo aqui, que a gente confessou, que diz lá assim que quem crê nessas palavras e quem obedece e quem cumpre os seus mandamentos, esse será salvo. Aquele, porém, que pratica o mal, esse será condenado. Se Deus está conosco todos os dias, Ele conhece o nosso coração. Se Deus é onipresente o tempo todo na pessoa do Espírito Santo, ao mesmo tempo que é aterrorizante para o descrente, porque ele será condenado ao inferno, é consolador para nós, os que cremos e somos salvos. Eis que Cristo está com todos vocês até o fim do mundo. Que Deus lhe conceda o seu Espírito Santo para que, pela autoridade de Cristo e por sua comissão, você continue tomando aquilo que pertence a Cristo e anunciando a todas as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos